Boa noite a todos. Ai, que boa noite gostoso. Bom, hoje eu vim falar do tema Despedindo seus mortos. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na casa, de ter sido convidada, uma casa que mora no meu coração, GBM. E hoje eu vim falar de um tema que é um tanto quanto delicado para muitos de nós. E aí eu começo com a fala de Jesus, quando ele diz: deixai que os mortos enterrem seus mortos, e quanto a vós, ide e pregai o reino de Deus. Ele fala isso, Jesus, quando um jovem é tocado e resolve segui-lo. Só que ele pede que ele precisava enterrar o pai havia morrido, e Jesus então responde dessa forma para ele, o que para muitos de nós causa até certa estranheza. Poxa, será que Jesus não queria que ele tivesse o amor pelo pai, por que ele não queria que ele enterrasse o pai? E então o que será que ele queria dizer com isso, Jesus? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês apenas levantassem as mãos. Se sim, se alguém aqui na plateia já perdeu algum ente querido ou algum amigo, alguém próximo, por favor, levantem as mãos. Puxa, a grande maioria. Obrigada. Hoje faz 23 anos que a minha mãe desencarnou, né? Faleceu, né, na linguagem espírita, desencarnou. E é muito difícil para a gente, né? Quais são os sentimentos que nos envolvem nessa perda? Eu trouxe alguns aqui que eu elenquei: raiva, tristeza, amor, decepção, saudade, insegurança, medo, mas existem muitos outros sentimentos também. E hoje nós estamos passando por um momento muito delicado com essa questão da pandemia, do coronavírus, e a morte, ela está muito presente nas nossas vidas. Pode ser que até uma boa parte das pessoas tem tido pessoas ou conhecidos de conhecidos que acabaram desencarnando por conta da Covid. E quando a gente vê a morte das pessoas, faz com que a gente pense na nossa morte também, que um dia ela vai chegar, né? E como que é isso pra gente? Por que em algum momento a gente tem que pensar sobre ela? E eu trago aqui Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra austríaco e ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido. Nós estamos passando por uma pandemia e muitos de nós achamos que isso pode ser o fim do mundo, que algumas pessoas têm essa ideia que o mundo vai acabar, mas nós já passamos por problemas no outro século, por exemplo, em 1918, com a gripe espanhola, que também ceifou milhares de vidas. Nós passamos pela Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundiais também, que foram terríveis para a humanidade, foram muitos sofrimentos. Em 1942, o Viktor Frankl trabalhava no consultório dele, quando ele foi preso pelos nazistas, separado da família e levado de trem para um lugar que ele não sabia onde, junto com milhares de outros judeus. Quando o trem parou, depois de 2 dias, muitos deles foram de pé no trem, não tinham nem como sentar, cansados. Alguns conseguiram olhar pelas poucas janelas que tinham os trens e se arrepiaram quando viram o nome Auschwitz. Auschwitz foi um campo, talvez o maior campo de concentração nazista na Polônia, e que muitos já escutavam
histórias terríveis sobre Auschwitz. E aí as portas dos trens se abriram, alguns prisioneiros, pela roupa ele percebeu, entraram, e até que ele viu assim a carinha dos prisioneiros boa, assim, não estavam magros, estavam assim coradinhos. Então ele pensou, poxa, acho que não é tão ruim assim ficar aqui. E eles foram encaminhados para uma fila de seleção. Ele teve que deixar a mochila, que era a única coisa que havia sobrado, que ele pôde levar. Pediram para deixar no trem, que depois ele pegaria. E um manuscrito porque ele era psiquiatra e ele estava escrevendo um livro sobre uma nova terapia que ele estava desenvolvendo. E ele queria ficar com esse manuscrito. No fim, ele acabou escondendo no seu casaco. Quando ele chegou na fila, ele viu que algumas pessoas iam para o lado esquerdo, outras pessoas iam para o lado direito. E ali ele aguardou, tentou se manter um pouquinho mais ereto, apesar do cansaço que ele estava depois da longa viagem. E aí quando o guarda olhou para ele, pôs a mão nos ombros dele, ficou ainda na dúvida e mandou ele para o lado direito. Muito bem, quando ele chegou no barracão que ele ia ficar, ele perguntou, porque ele havia feito amizade com um rapaz no trem, e ele perguntou para os novos colegas que iam morar ali com ele, por que o amigo foi para o lado esquerdo. E aí um dos companheiros ali muito secamente respondeu: o seu amigo, ele apontou para uma chaminé, algumas dezenas de metros à distância, saindo fumaça, e ele não entendeu muito bem naquele momento. Mas depois ele veio a saber que, na verdade, alguns que eles achavam que não serviriam para o trabalho eram destinados à câmara de gás e depois à incineração. E então, o Victor, ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido, ele fez em 9 dias, depois que ele saiu do campo de concentração, por uma série de acasos que fez com que ele sobrevivesse. Ele escreve, mas ele não dá tanta ênfase ao que ele passou ali dentro, mas sim quanto ao aspecto psicológico do prisioneiro. E aí ele fala que existem 3 momentos aí do prisioneiro. O primeiro é o momento do choque, que é essa entrada que eles começam a perceber em que pé que estão as coisas. Num segundo momento, é um momento que ele fala da apatia, que é quando as pessoas elas começam a perder os sentimentos que elas têm, ou deixam de certa forma hibernados, guardados nelas. Por quê? Porque qualquer expressão de sentimento, de choro, eles apanhavam, ou situações de nojo, por exemplo, se eles tivessem que limpar uma latrina ali e que alguns se sentiam enojados e os nazistas percebessem, eles apanhavam também. Então eles iam pouco a pouco meio que morrendo por dentro para poder sobreviver ao campo de concentração. Aqueles prisioneiros que ele fala no início, esses prisioneiros que estavam bem vestidos e até coradinhos, eram chamados os capos. Os capos eram prisioneiros, mas eles eram muito bem selecionados, entre aspas. Na verdade, eram as pessoas mais agressivas, as pessoas piores ali, se a gente pode dizer dessa forma, que eram selecionados pelos nazistas para poder olhar e fiscalizar os outros companheiros que também eram prisioneiros. Em troca disso, eles tinham uma boa comida, uma boa alimentação, vestiam roupas limpinhas. Então, era o preço o ganho que eles tinham de tudo isso. E o Victor, ele fala que, diante de tudo que ele viu ali dentro, muitas pessoas, os melhores, não voltavam.
as melhores pessoas muitas vezes acabavam perecendo. E assim foi passando o tempo, ele na prisão. Ele não trabalhou como médico, a maior parte do tempo ele trabalhou cavando túneis, no frio e com uma roupa sempre muito assim, fina, né, que os pés ficavam sempre cheios de neve, porque a Polônia é muito fria, né, no inverno. E era esse o contexto que ele tinha ali dentro. A felicidade deles, às vezes, era ganhar uma linguiça a mais naquela sopa rala que eles recebiam. E muitos acabavam com edema da fome, né? Eles iam percebendo que o quanto tempo eles teriam de vida ali. Então, mais ou menos, eles já sabiam calcular quanto tempo duraria a vida deles ali dentro. Então, realmente, era uma vida muito difícil. Mas ele também teve muitas reflexões ali dentro, né? Reflexões assim, as pessoas falavam ali, puxa, será que depois de tudo que a gente está passando aqui dentro, a gente vai conseguir sobreviver? Era essa a indagação da maioria das pessoas ali. O Victor, ele pensava diferente. Ele pensava assim: será que todo esse sofrimento vai ter algum sentido para todos nós aqui dentro? Porque estar apenas pensando em sobreviver não faria sentido na vida dele. Todo aquele sofrimento que ele passou no campo de concentração deveria fazê-lo refletir mais em relação a ele mesmo e ao que ele poderia fazer à vida. Ele também tinha a reflexão seguinte, ao invés dele pensar assim, o que eu espero da vida, ele pensava assim, o que a vida espera de mim? Se a gente fizer um paralelo do que ele passou ali e o que a gente está vivendo hoje com o coronavírus, com tantas pessoas também perdendo as suas vidas, a gente pode pensar também sobre esse aspecto. As vacinas estão chegando. E se Deus quiser, essa doença ela vai ser exterminada da humanidade. Mas depois que nós passarmos tudo isso que estamos passando, todas essas privações, será que vai valer a pena? Será que cada um de nós vai conseguir de alguma forma se melhorar, se transformar espiritualmente falando? Então, esse segundo momento foi o momento da apatia dos prisioneiros. E depois ele teve um terceiro momento, que era o momento da soltura, que era o momento da saída deles. No finalzinho da estadia dele no campo de concentração, ele ficou trabalhando como médico. Tinham algumas pessoas com tifo exantemático, que é uma doença infecto-contagiosa, normalmente transmitida por pulgas, o que lá não faltava. E aí ele foi incumbido de ir para lá, e muitos médicos não queriam, muitos colegas não queriam, porque sabiam que aquilo poderia representar a morte deles. Porque imagina, todos já desnutridos, sem comida, e ir para um lugar onde está cheio de pessoas infectadas, isso poderia ser a não sobrevivência, mas ele pensava da seguinte forma: eu vou morrer de qualquer forma, então que pelo menos a minha morte faça sentido. E aí ele foi e ficou com os companheiros ali doentes, cuidando deles. Ele chegava a falar que poucas vezes vinham assim, coisa de 10 aspirinas para ficar muitos e muitos dias cuidando dos pacientes. Então ele dava, um paciente que estava assim mais ou menos, ele dava uma meia aspirina para o paciente passar ali, né? Porque os que estavam piores, ele já não dava mais nada, porque ele já sabia que iam morrer. Aí a gente lembra um pouquinho do oxigênio, né? Da Covid, assim, essa mesma situação que a gente está vivenciando, os médicos terem que escolher quem vai receber oxigênio e quem não vai. E ele, naquele momento, ele também tinha que fazer essa seleção. E os pacientes que estavam bons, assim, não, com sintomas leves, já não recebiam também nenhum medicamento.
E nessa terceira fase, a da soltura, que ele também, por acaso, ele acabou não morrendo, porque no final chegou a Cruz Vermelha para soltar todo mundo, e aí acabou levando os doentes para um outro campo de concentração, de repouso, mas para ficarem bem, que na verdade não era. Ele conta que acabaram levando esses doentes para um barracão e acabaram ateando fogo. E ele acabou não indo porque faltaram 2 lugares, para ele e para um amigo dele médico. Eles acabaram ficando, estavam extremamente estressados porque eles já estavam assim livres, mas eles não puderam ir. E depois ele ficou sabendo que se ele fosse, ele teria morrido, mas eu acho que não era o momento dele. Ele tinha mais coisas para fazer. E a dificuldade depois de se pensar, bom, eu estou solto, e agora? E a minha família? Ele tinha a esposa, ele tinha a mãe, os irmãos, e a minha família? Quem que eu vou encontrar depois? Esse foi um momento muito difícil para ele. E para todos os outros prisioneiros. Ou mesmo assim, eu vou chegar na minha casa e as pessoas que não passaram pelo que eu passei, qualquer coisa que elas falarem não vai servir para me confortar, E cada um aí reage de um jeito. Alguns, ele falava que estavam extremamente querendo usar de toda a sua agressividade que recebeu ali para usar contra os outros. Outros não. Então aí foi a escolha de cada um. O Victor, ele falava assim, que ali você estava preso e você realmente era destituído de toda a liberdade, menos a liberdade última da posição que você ia tomar, da reação que você ia ter frente às adversidades da sua vida. Isso você podia escolher, as outras coisas não. E assim é a vida também. Tem coisas que são realmente fora do nosso controle. Mas como que a gente pode reagir frente a essas situações? E então, quando ele saiu, ele constatou que a mãe havia falecido, a esposa, todos os irmãos, menos uma irmã que havia fugido para a Austrália. O Victor, ele perdeu cerca de 190 pessoas do clã familiar dele. Ele teve que recomeçar do zero a vida dele e buscar um sentido para a sua vida. Depois que ele saiu de lá, ele retomou a medicina, e aí ele fez, então, ele fundou a terceira escola de Viena de psicologia, que é a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E daí o nome do livro. Ele escreveu 32 livros, que foram traduzidos em 27 países. 151 autores fizeram livros baseados nele, inspirados no Viktor Frankl. Aqui eu trago, porque assim, muitas vezes a gente fica naquela dúvida quando a gente perde o ente querido. Como é que ele está? Será que ele está bem? Eu gostaria de conversar com ele e às vezes é tão difícil para a gente, estamos em dimensões diferentes, ainda que a gente acredite, muitos de nós temos a fé no futuro, na vida após a morte, mas como é que ele está, E algumas pessoas conseguem uma psicografia do ente querido, outros conseguem sonhar com ele. E aqui eu trago uma psicografia, é uma transcrição do livro Jovens no Além, são várias cartas de jovens que escreveram, pelas mãos do Chico Xavier, e eu vou ler para vocês. Esse é do Vade Abraão Filho. Meu pai, querida mãezinha, não chorem mais, não morri como pensam. Não chorem mais, estamos felizes. Estamos felizes porque o Senhor nos permite trabalhar para o bem. Papai, não pense em morte, pense na vida e no bem que na terra podemos fazer. E aí falando a sua irmã,
Não pense que me perdeu, sou mais seu irmão, estamos mais juntos. O que sinto é a névoa das lágrimas que me acompanham. Não chorem mais, imploro, ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Ele era um líder comunitário e queria dar continuidade lá. Melhoro em espírito quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante, mas ouço as vozes dos meus pais queridos chamando-me em prantos. Não queiram morrer para me ver. Não julguem que vim para cá antes da hora, ou que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. Preciso melhorar, papai, para seguir a vontade de Deus. Vá de Abraão, filho. Tem mais um pouquinho da carta, eu acabei não colocando, mas era uma peculiaridade, ninguém sabia, talvez a família, mas o pai, ele estava indo todas as noites dormir no túmulo do filho no cemitério, porque ele não queria deixar o filho sozinho. Na concepção dele, o filho estava ali. E isso acontece, e ele coloca na carta também para que o pai não vá lá. Agora a gente pensa, poxa, mas eu não posso chorar pelo meu ente querido? Claro que sim, é normal a gente viver o luto, faz parte da vida a gente sentir saudades e tudo mais, mas o desespero, essas lágrimas de desespero, de querer que a pessoa volte, que fique perto de você, talvez não faça bem para o espírito que se foi e que tem uma nova vida ali a caminhar, a trabalhar, entende? Eu trago aqui a história da Ana Rosa, ela é atriz, todos, a maioria conhecem, e esse é o Divaldo Franco, que é orador e médium. A Ana Rosa, ela é espírita, e quando a filha dela tinha 15 anos, ela foi atropelada na frente da escola. A pessoa que atropelou não socorreu e ela acabou morrendo. E a Ana Rosa ficou muito abalada na época, né? Ela ficou muito abalada na época, mas ela se manteve na doutrina espírita, ela e o marido e tal, os filhos também. E aí no centro que ela frequenta, num determinado dia, veio o Divaldo fazer a palestra. E aí no final ele pediu para que ela esperasse um pouquinho, que ele queria conversar com ela. E aí ela esperou. Bom, o Divaldo, muitas pessoas querendo conversar, até que num determinado momento ela foi falar com ele. E ele disse o seguinte, que a filha dela estava em espírito sentada no colo dela, e aí ele deu as características, ela tinha o cabelo comprido, encaracolado, e ela ficava apontando para a mãe, dizendo assim, essa aqui é a minha mãe, essa aqui é a minha mãe. E aí ela disse o seguinte, ela falou assim, que ela havia ficado muito feliz por a mãe não ter se revoltado com a morte dela e ter seguido na seara espírita, e que ela ali trabalhava num grupo de jovens, ela estava bem. E na época a Ana Rosa ela fez uma adaptação para a peça Violetas na Janela, que é baseada num livro espírita Violetas na Janela. E aí ela fala o seguinte, que ela estava cultivando violetas lá no plano espiritual, mas que não era para colocar na janela, que era para fazer um tapete de flores para quando a mãe viesse, voltasse à pátria espiritual, né? E ela, sempre que ela fala, ela se emociona muito, porque realmente é uma mensagem muito bonita. Então o que eu trago para vocês é isso, assim, é a reflexão sobre a vida após a morte, que ela continua. Então, que a dor da partida, ela é vivida, ela deve ser vivida, mas que existe essa esperança de ir e de nos encontrarmos. Nunca pelo suicídio. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, e se eu abreviar a minha vida, será que eu vou conseguir encontrar meu ente querido? Na verdade não, a gente causa um desequilíbrio no nosso corpo
espiritual, e aí tem todo um trabalho para se reequilibrar, e muitas vezes a gente não encontra a pessoa porque a gente foi numa condição ruim, né? Então, essa partida ela tem que ser de forma natural. A autora Tânia, do livro Deixe-me Partir, ela coloca uma analogia, então eu passo para vocês. Quando alguém desencarna, morre, a gente fala desencarna na doutrina espírita, é como se essa pessoa fosse fazer uma viagem de barco. E esse barco ele começa a ir para mais longe, ele vai ficando menorzinho, até que num determinado momento ele some. Até pela curvatura da Terra, eu acredito que a Terra seja redonda. E aí, se você for perguntar talvez para uma criança pequena, ela fale assim, poxa, o barco sumiu, desapareceu, mas a gente sabe que não, que esse barco ele está indo para um outro porto. E nesse porto tem alguém esperando. Então, nós, após a nossa partida, a gente tem os nossos parentes que nos antecederam, as pessoas que nos amam, que estão à nossa espera. Assim, quando a gente chega, os parentes não estão ansiosos para receber o bebezinho que está chegando? Da mesma forma, no plano espiritual, tem todo um preparo também para receber, e muitos esperando ansiosamente esse retorno. Eu trago aqui essa imagem do filme Nosso Lar, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, e aqui é o André Luiz, um dos personagens, quando ele encontra a mãe dele no plano espiritual. Ele havia desencarnado e ela havia ido antes dele, e aí é um momento do reencontro, de muita felicidade dos dois. E como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, tanto no âmbito material, em relação aos planetas, no universo, quanto no âmbito de energia. Então, nós estamos num plano um pouco mais material, mas existe o plano espiritual, que também é muito habitado e que muito trabalho tem, muita coisa a fazer. A nossa vida aqui ela é provisória. E para muitas pessoas, a perda do ente querido representa um choque muito grande, e muitas vezes as pessoas elas precisam ressignificar o sentido das suas vidas. O que fazer daí em diante, depois da perda desse ente querido? E aí fica essa pergunta para cada um: poxa, uma nova profissão, estudar, um novo trabalho, algo diferente na minha vida para que eu me ocupe, praticar caridade, ser mais ouvinte dos outros. O que fazer? O que eu posso fazer para preencher esse vazio? Porque muitas vezes a gente tem aquele amor represado que a gente gostaria de estar doando para a pessoa que a gente ama, mas ela não está mais ali. Só que existem outras pessoas que podem receber esse amor e precisam dele, e a gente pode doar. Então, ressignificar a nossa vida é importante, muitas vezes nessas situações de perda. Quando a dor ela é muito difícil e muitas vezes a gente não consegue sozinho se resolver, a gente precisa de ajuda. E eu trouxe aqui, o Fábio me ajudou aqui, eu trouxe aqui o site do GBEM, o site em cima, embaixo, o Facebook. Por quê? Porque se você está precisando ser ouvido, o acolhimento fraterno, não é? Que é uma conversa que você vai ter com alguém da casa, está tendo os passes coletivos, que é uma forma de tratamento espiritual. Ouvir as palestras também é uma forma de tratamento espiritual, porque é um momento de reflexão para a gente.
Então, tudo faz parte, e a equipe espiritual também está aqui presente, auxiliando no momento da palestra também, para que melhore o nosso entendimento das coisas. Às vezes, há necessidade também de ajuda médica, de um psicólogo. Então, assim, também que a gente se autoavalie e veja se essa é a nossa necessidade e que vá atrás, porque é importante para que a gente se equilibre mesmo. Eu trouxe aqui também o CVV, não sei se todos conhecem, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele é um trabalho de pessoas comuns que atendem pessoas, é um trabalho voluntário e é um telefone que você liga e você conversa com um amigo do outro lado. É basicamente isso. O CVV, o número é 188. E aqui eu trago os livros que eu me inspirei para fazer a palestra. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que deveria ser de cabeceira, é um livro que traz muito amparo para a gente nas horas difíceis, abri-lo, lê-lo e aos poucos ir assimilando o que a gente precisa para o nosso conforto espiritual. O livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. O livro Jovens no Além, psicografado pelo Chico Xavier, é um livro lindíssimo, de várias histórias muito bonitas e comoventes. E o livro Deixe-me Partir, da Tânia Fernandes de Carvalho. A Tânia, ela trabalha no Centro Espírita, lá no Paraná, e ela tem um grupo de enlutados. Existem grupos assim também para participar. Ela passa 2 no livro dela em São Paulo, que ela tem conhecimento, mas talvez pela internet a gente, pesquisando, consiga encontrar mais grupos nesse sentido, para ajudar as pessoas a superar o luto. E, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Paz a todos.